E já estamos de volta com Manhã Diversa, agora são 10 horas e 14 minutos. A pedagogia alternativa busca utilizar metodologias diferentes do que conhecemos nas escolas tradicionais. As mais conhecidas são a Waldorf e a Montessori. Mas qual o objetivo desse tipo de educação? Quais diretrizes as escolas seguem? Para responder essas e outras perguntas, nós convidamos a pedagoga Jéssica Ferreira, que já está ao vivo aqui com a gente no estúdio. Jéssica, seja muito bem-vinda ao Manhã Diversa. Bom dia, Alberto. Bom dia, Mariana. Então, a gente, vamos falar aí sobre essas pedagogias alternativas, que existem diferentes escolas quando a gente fala de pedagogia alternativa. Mas antes da gente ir especificamente cada uma e falar dos pontos de divergência, o que elas têm em comum? O que caracteriza aí a pedagogia alternativa? Bom, a pedagogia alternativa, ela vem na contramão do que o tradicional, de fato, executa, Então, hoje, quando a gente fala do alternativo, a gente tira o estudante daquele papel de tábula rasa, daquele papel onde ele vai estar ali recebendo todo o conhecimento que vem do professor, e ele passa então a ser um indivíduo ativo, participante ali do processo de aprendizagem. Então, tudo que remete à pedagogia, as metodologias ativas, tudo que envolve essa contramão tradicional vai trazer o protagonismo para o estudante. É possível, então, a gente afirmar que seria uma oposição aí às escolas tradicionais? E para a gente entender, então, o que faz uma escola ser tradicional, Quais são, talvez, esses métodos aí tradicionais que a escola alternativa critica e tenta fazer diferente? Exatamente, é uma oposição ao método tradicional. Isso não significa que existe um método bom ou ruim, ou um método que dê 100% certo ou 100% errado. Só que hoje a escola tradicional, ela traz um viés de que o estudante ele está ali para receber conteúdo e não construir o conhecimento, e não ter todo aquele senso de criticidade, Então, o professor ele passa a ser protagonista quando a gente fala do método tradicional. Quando nós remetemos, a toda a diversidade que nós temos em sala de aula, a gente passa a considerar que os nossos estudantes eles são ativos no processo, Que as crianças eles têm suas opiniões, eles têm seus conhecimentos de mundo que vão sendo construídos. Então, hoje, a principal crítica ao modelo tradicional é essa oportunidade de não trazer visibilidade para esse estudante, E o tradicional ele vai compreender que os estudantes eles estão ali num padrão, que existe uma única forma de aprendizagem ou uma única forma de se ensinar. Então, é possível a gente dizer então que esse ponto conector entre todas essas pedagogias alternativas é essa posição de colocar um aluno como participante da construção desse conhecimento, em vez de ser só uma esponja que vai absorver o conhecimento, Exatamente. Então, vamos agora falar um pouco sobre algumas dessas escolas, A pedagogia Waldorf, é assim que fala? É Waldorf mesmo que fala? Isso. É uma das mais famosas quando a gente fala de educação alternativa. Você pode explicar pra gente um pouco como que é esse tipo de pedagogia? Sim. Bom, a proposta Waldorf, ela surgiu pelo Rudolf Steiner, em 1919, na Alemanha. Essa proposta, ela traz uma coisa muito bacana que envolve toda a consciência ecológica, ambiental, todo o contato com o meio ambiente. E entre a diversidade que essa proposta traz, nós percebemos que as escolas que seguem essa perspectiva, elas têm um espaço externo muito rico, em espaço verde, em áreas verdes, As crianças têm uma mão na massa, frequente, então os espaços de sala de aula vão possibilitar, essas construções, essa preparação para que as crianças elas desenvolvam competências que não vão ficar só dentro das quatro paredes da sala de aula, mas vão ser levadas para a vida, Então, a valorização das artes, por exemplo, artesanato, as crianças que estão nas escolas Waldorf, por exemplo, que andam ali aprendendo práticas de crochê, tricô, isso vai muito além do que a questão do artesanato, por exemplo. Tem várias habilidades ali, visomotoras, psicomotoras, que são desenvolvidas. Então, toda a proposta pedagógica, ela visa utilizar metodologias do dia a dia, coisas que vão trazer essa autonomia para esse estudante de maneira com intencionalidade pedagógica.
né? Então, além né, dessa proposta, né, de conscientização ambiental, da valorização da educação alimentar também, que é muito forte na proposta Waldorf, uma outra característica interessante é que os estudantes, quando entram na etapa da educação do ensino fundamental, eles têm um professor de referência que segue eles, né, e na mesma turma durante toda a trajetória. Então, a partir dessa perspectiva, é possível ir conhecendo e aprofundando muito mais a especificidade de cada um dos estudantes. Então, é uma possibilidade aí de conseguir olhar atentamente para essas individualidades. Justamente era essa pergunta que eu ia fazer, porque esse processo educacional gera muita curiosidade, né? Como fazer o aluno realmente ser um participante ativo desse processo educacional? Então, existem sim professores. E a outra dúvida, outra curiosidade, tem matérias tradicionais como matemática, português, geografia? E quais são as outras matérias, se assim chama, né, matéria, que é colocada aí nas escolas Waldorf, né? Assim, alternativas, existem matérias que a gente não tem nas tradicionais. Tem como você falar um pouquinho mais sobre essas diferenças? Sim, todos os componentes curriculares, né? Hoje a gente tem a BNCC, que dita ali as componentes que são obrigatórias, né? E essas componentes, elas vão ser trabalhadas de acordo com cada perspectiva e proposta da escola, das suas diferentes maneiras, né? Respeitando ali a base comum curricular, né? Nas escolas Waldorf, além desse desenvolvimento dessas habilidades, dessas competências, né, que são trazidas por meio da BNCC, a gente também tem outras componentes que vão compor esse currículo, né? E então, vai ter aula, por exemplo, que vai envolver as artes, né, em suas diferentes, né, facetas, a parte dos artesanatos, né, toda a parte da musicalidade, então a poesia, então coisas que às vezes a gente vivencia muito razoavelmente na escola tradicional, é muito mais reforçado dentro de uma perspectiva Waldorf e com uma intencionalidade pedagógica que vai trazer um leque de possibilidades em seu desenvolvimento. E a pedagogia Waldorf, ela vai desde o ensino infantil até o ensino médio ou tem uma faixa ali mais restrita? Sim, e aí é muito interessante porque a criança ela consegue vivenciar de diferentes formas, né, essas etapas, né, dentro do currículo que traz para ela ali diferentes experiências, né, então quando ela vai passando por cada uma delas, vai se abrindo um leque. Então, por exemplo, na Waldorf, quando a criança chega no 9º ano, que ela começa então a experienciar modelos de provas e avaliações que são bastante parecidas com as avaliações que a gente tradicionalmente já conhece. E agora vamos puxar então para as escolas montessorianas. Elas seguem aí essas características da Waldorf ou existem sim algo que diferencia uma da outra? Sim, cada uma das perspectivas trazem ali algumas premissas e alguns valores, né? No caso das escolas montessorianas, elas vêm da perspectiva da médica Maria Montessori, né? Da italiana, né? Médica Maria Montessori, e ela traz muito essa importância de entender a autonomia que a criança precisa ter desde pequenininha, né? Dentro das coisas que ela vai fazer para se apropriar do mundo. Então, as salas de aula das escolas montessorianas, elas apresentam diversos recursos e instrumentos que possuem exatamente a altura daquela criança, né? Elas possuem recursos que, de fato, permitem que essa criança possa construir o próprio currículo. Então, por exemplo, quando a criança ela inicia, né, a sua rotina no dia dentro de uma escola montessoriana, é ela que vai escolher o que ela quer aprender naquele momento. Então, ela vai escolher a ficha dela de atividades, né, vai executar a partir dos recursos que ela tiver em sala de aula. E diante desse término dessa ficha, ela vai, então, iniciar um novo processo. Então, dentro de um mesmo ambiente montessoriano, nós temos várias atividades acontecendo de diferentes maneiras, envolvendo diferentes áreas do conhecimento. Tá aí a importância da autonomia, né? E toda essa visibilidade para o protagonismo da criança no seu processo de aprendizagem.
E para além do ambiente escolar, eu já ouvi falar, por exemplo, de móveis montessorianos que a pessoa pode ter em casa. Como que é isso? Assim, como que é essa proposta? Bom você ter lembrado disso, porque existem, por exemplo, as camas montessorianas, né? Que são as camas mais baixinhas. É exatamente isso, né? Para desenvolver a autonomia dessa criança, né? Então, nas escolas montessorianas, por exemplo, as crianças, elas conseguem se servir, elas conseguem lavar os utensílios, né? Então, quando a gente traz isso para uma proposta, né, de casa, a gente consegue observar que muitas competências estão sendo desenvolvidas para além da autonomia, né? Questão psicomotora, né? Também traz para essa criança um aperfeiçoamento da coordenação motora fina. Então, existem outras coisas que vão abrindo esse leque de possibilidades, e ter essa oportunidade de ter móveis, brinquedos, objetos em casa que vão remeter a essa proposta é muito bacana. É, de fato, aproximar, né, as famílias que são indivíduos potencialmente ativos também, né, no desenvolvimento da criança. Então, é muito importante que os pais estejam presentes, né, na vida escolar da criança. Então, ter essa oportunidade de propiciar esses elementos em casa também é, de fato, uma grande riqueza aí. Jéssica, a gente vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua o nosso bate-papo sobre as pedagogias alternativas, aprofundando um pouco mais nesse assunto. E se você aí de casa tem alguma dúvida, aproveita o intervalo e manda a sua pergunta para a gente. O WhatsApp está aí na tela para você e a gente volta em instantes. Manhã Diversa já está de volta para você, agora são 10 horas e 27 minutos e hoje no programa nós estamos falando sobre pedagogias alternativas. E quem está tirando todas as nossas dúvidas é a pedagoga Jéssica Ferreira, que já está aqui no estúdio com a gente. Jéssica, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada aí por esclarecer, porque realmente, por ser alternativo, né, gera muita curiosidade, gera muita dúvida. Então vamos continuar aí. Próxima pergunta é: como é feita a escolha dos professores e do corpo técnico, né, dessas escolas aí alternativas? Eles passam por algum curso específico? É preciso ter uma capacitação direcionada para esse tipo de escola? Como que é isso? Bom, Berta, sempre quando nós, né, vamos fazer o processo seletivo, os currículos que trazem ali para nós experiências e cursos e capacitações que já proporcionam uma diversidade, né, uma riqueza maior na vida desse profissional, isso vai se destacar, obviamente. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que as escolas, elas precisam ser instituições que vão investir também, né, na formação dos seus profissionais e do corpo docente. Então, não somente o foco com famílias e estudantes, é importante que as escolas ofereçam, né, capacitações contínuas para esse corpo docente. Então, além de selecionar os profissionais, né, que mais se identificam com a proposta, é importante também estar acompanhando o desenvolvimento contínuo desse profissional. Então, né, por exemplo, na escola na qual eu faço parte, isso é uma coisa muito importante, é uma premissa para que a gente possa continuar construindo a escola aí, com sua excelência, né, na educação. E é muito comum, você já falou um pouquinho sobre isso no bloco anterior, mas é muito comum nas escolas tradicionais a gente ter as provas e os testes, né? Como que são feitas as avaliações, então, nas escolas alternativas? Você falou um pouco que na Valda, lá para o final do ensino fundamental e ensino médio, começam a surgir as provas. Mas como que são feitas, então, as avaliações para além das provas e quando existem provas, em que contexto que isso acontece? Olha, esse tema de avaliação é um tema que dá para a gente fazer um programa só sobre isso, viu? Até porque falar de avaliação, a gente precisa tirar a ideia de que prova é somente aquela ferramenta, né, onde nós temos estudantes enfileirados fazendo ali toda a avaliação escrita, discursiva ou fechada, enfim. Então, assim, a avaliação hoje, né, ela é uma temática que precisa ser
discutida, trabalhada e desenvolvida continuamente nas escolas, independente da sua perspectiva, seja tradicional ou seja alternativa. Por quê? Avaliar, a gente consegue, quando nós estamos avaliando, a gente está olhando para o processo de aprendizagem de uma maneira que vá fazer com que a gente possa rever as nossas práticas, né? Porque quando a gente avalia o estudante, a gente não está avaliando somente o que ele aprendeu, né? Mas também o quanto que nós, enquanto educadores, estamos conseguindo atingir o êxito dessa nossa proposta, né? E hoje existem diversas maneiras de se avaliar, né? Existem diversos tipos de avaliações, diversos tipos de provas que não focam somente naquelas provas somativas, cuja, né, culminância vem através de uma nota. Então, nós temos avaliações formativas, né? Nós temos avaliações diagnósticas. Então, hoje, falar de avaliação exige que as escolas estejam atentas para que esse processo seja muito importante e relevante. E aí, independente da forma de avaliar, né, de aplicar uma avaliação, mas que ele não deixe de existir dentro do processo de aprendizagem dessa escola. Porque é dessa forma que a escola, de fato, consegue rever suas práticas, que o professor consegue entender qual é o nível de conhecimento que esse estudante está conseguindo garantir dentro de um determinado objetivo de aprendizagem e, de fato, coloca a escola em movimento, né? Então, avaliar aí precisa ser um conceito que vá se deslocar do método tradicional de provas somativas apenas, né? Mas que precisam ser valorizadas diversas formas de serem aplicadas aí avaliações e tudo que vá contribuir para a revisão, né, das práticas educacionais. Eu acho que essa avaliação tradicional, ela veio para tentar... Ela é um jeito mais fácil, mas também que limita de realmente entender até onde o aluno está conseguindo absorver, né, o conhecimento que está sendo oferecido ou não. E aí, puxando então esse gancho da avaliação, que você falou que daria até um programa inteiro, como saber então se o aluno está conseguindo se desenvolver bem diante aí das matérias, diante dos trabalhos que estão sendo feitos nas escolas? É muito interessante porque o produto da escola, né, se a gente pensar assim, conhecimento, né, não é possível trazer uma matéria, né, que vá tornar palpável, né, a medição do aprendizado do estudante. Então, quando a gente remete ao termo avaliações, a gente precisa de fato usar de toda essa diversidade de avaliações, né, de perspectivas, de sondagens, que vai possibilitar a esse professor, a essa escola, ter em mãos dados, né, informações, para que ele possa conduzir o planejamento dele em prol do êxito na aprendizagem do estudante. Então, o que seria o ideal, né? Que a gente começasse sempre um ano letivo, né, independente da proposta da escola, da perspectiva que essa escola siga, né? Sondando até que ponto esse estudante aprendeu determinado conteúdo, o que eu preciso apoiá-lo para que ele possa se desenvolver e passar para a próxima etapa, né? E a partir dessas sondagens, o professor ele vai adaptar o seu planejamento. Então, hoje, a gente consegue, de fato, compreender, acompanhar o processo de aprendizagem do estudante quando, de fato, a gente começa a avaliá-lo e não necessariamente está preso àquela prova tradicional, né? Então, se o professor, ele entende que em sala de aula nós temos diversas competências, diversos estilos de aprendizagem, né? Diversos estilos de aprendizagem, múltiplas inteligências, eu não posso me prender a um único método de avaliação, né? Eu preciso, de fato, abrir esse leque também para conseguir contemplar essa diversidade que emerge dentro da sala de aula. Com certeza. Eu acho que quando a gente pensa em avaliação tradicional, nas provas tradicionais, a gente está pensando muito num método de medir, entre muitas aspas, o quanto o aluno aprendeu.
mas a gente não para pensar em formas de realmente destrinchar ali o que o aluno não aprendeu, por que ele não conseguiu aprender, onde que está a dificuldade, Exatamente. onde que está talvez o problema, né? Às vezes o aluno tem alguma dificuldade ali em alguma matéria, mas o que está causando isso, né? E em vez, né, ela fala assim, ele não conseguiu e para só ali no não conseguiu, mas por quê? O que está acontecendo de errado? A avaliação tem que ir muito além disso, né? Exatamente. Tem que ter todas essas camadas. E interessante você dizer isso, porque quando a gente entrega para o meu estudante, né? Entrega para o seu estudante no final do semestre ou no final do ano um boletim, a gente, né, tradicionalmente vê aí na maioria das escolas uma tabela com os números, né, que indicam ali dentro de uma média o que ele conseguiu ou não, né, a partir da aprendizagem dele conquistar. E hoje, quando a gente para pensar, para refletir sobre a importância da avaliação, sobre o impacto dela nas propostas que o professor, né, as experiências de aprendizagem que esse professor possibilita para a turma, eu também preciso rever até o meu feedback que vai ir para esse estudante, né? Porque entendendo que ele é um indivíduo ativo no processo de aprendizagem, que ele tem diversas habilidades, né, estilos de aprendizagem diferentes, eu preciso também repensar o quanto eu estou conseguindo contribuir de maneira positiva ou não para que esse estudante pegue os seus resultados, né? E então comece a traçar planos de ações para que ele consiga evoluir e não passe despercebido aquilo que teoricamente ele não conseguiu aprender, né? Então até o retorno, né? Todo um relatório de aprendizagem, ele precisa ser completo e embasado para que esse estudante entenda que aquilo ali não é um recorte que vai defini-lo, é apenas um cenário, né, que pode ser, sem dúvida alguma, aprimorado e melhorado aí conforme essa parceria escola, estudante e família cada vez mais vai sendo estabelecida. E, Jéssica, um ponto que tem que ser levantado quando a gente fala dessas pedagogias alternativas é realmente a mensalidade. Essas escolas, elas são acessíveis ou elas, infelizmente, ainda estão restritas aí a um grupo, a uma classe social muito específica? Roberta, infelizmente a gente ainda tem um cenário onde famílias que optam por inserir, né, seus filhos nas escolas alternativas precisam, de fato, né, investir. Então, é um sonho, um desejo, né, que a gente consiga aí, em breve, no Brasil, futuramente, expandir, né, e fazer com que a equidade exista nas escolas, né, de todo o país. Mas já existe alguma escola pública que utiliza esse método? Está se vendo aí um movimento para talvez isso acontecer? Ou você acha que existe uma resistência, talvez, de mudar esse modelo tradicional? Sim, existe um movimento, né, mas em sua maioria as escolas públicas são tradicionais. E aí uma coisa importante, né, é que quando se fala de escola pública, há vários fatores, né, que vão culminar nesse processo de ensino tradicional. Um deles, por exemplo, são os próprios investimentos e os recursos que os professores e os docentes possuem, né, dentro das suas salas de aula, dentro dos prédios das escolas em que atuam, né. Outra questão também são os investimentos na formação continuada desse professor, né? Se esse professor está ali há muitos anos, atuando dentro de uma mesma proposta, usando exatamente o mesmo caderninho durante muitos anos, né? E esse professor não é incentivado, ou então ele não se movimenta a sair de sua zona de conforto e a se atualizar, né, para o mundo e para as novas gerações, de fato, né, essa formação continuada vai deixando de lado e ele vai perdendo ali toda a flexibilidade, né, de aperfeiçoar suas práticas. Então, além de todas essas defasagens que existem de recursos, que existem na formação continuada dos professores, as escolas, né, públicas ainda contam com a questão de, não só públicas, né, na verdade, todas as escolas que optam essencialmente pelo método tradicional. O método tradicional, ele é fácil de ser executado, né? É fácil de ser planejado,
é fácil porque não exige tantos recursos, né? Não exige que o professor ele tenha ali diferentes materiais, né? Ele não exige que o meu professor dê voz ao aluno. Então, o método tradicional hoje, de alguma forma, ele acomoda, né, os docentes, né, numa zona de conforto. E aí é importante reforçar aqui, não existe o certo ou errado, como eu já comentei, né, no outro bloco, mas é importante que a família entenda que ela precisa ter o olhar sensível para escolher uma escola que vá dialogar com os seus valores e com aquilo que ela entende que é importante para o desenvolvimento da criança, né? Então, existem escolas tradicionais, por exemplo, que têm movimentos muito bacanas de unir o que há de melhor do tradicional com o que há de melhor das pedagogias alternativas, né? E tornam, então, aquilo, né, essa diversidade, muito mais acessível às diferentes inteligências e às diferentes, né, às multiplicidades que existem em sala de aula. Então é importante que isso seja, de fato, bem avaliado pelas famílias e entendam que quando eu busco um método único, eu não vou, talvez, contemplar toda a diversidade que emerge, né? Então, às vezes, conseguindo pegar o que há de melhor em cada um dos métodos, né? E executar ali uma proposta que traga muito mais equidade para o público que está sendo, né, atendido, isso vai, de fato, talvez gerar muito mais êxito na aprendizagem do estudante. Queria agradecer sua participação aqui hoje. Eu acho que a educação é a chave mesmo dos nossos problemas, né? Investir em educação é investir nessas crianças para serem futuros profissionais aí que gostem do que estão fazendo, né? Que, enfim, a gente tem um longo caminho a percorrer e, como você disse, nas escolas públicas isso ainda não está sendo, né, feito, e eu acho que a gente precisa de dar esse protagonismo realmente aos alunos, né? Então, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, Roberto. Obrigada, bom dia. E no próximo bloco você vai conferir uma reportagem sobre a relação de afeto entre um estudante e um amigo de 4 patas. E tem também o quadro Um Café por uma História. A gente volta já já. A Sopa dos Pobres oferece refeições e cestas básicas para a população carente de Juiz de Fora. Ajude com alimentos, dinheiro via Pix ou depósito em conta. Os dados para doação aparecem aí na sua tela.